Olha, nós vamos agora dando sequência à rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Hoje eu estou recebendo a pré-candidata pelo PT, Camila Jara. Camila, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Bruno, pelo convite, pela rodada importante. Queria cumprimentar também todo mundo que está acompanhando a gente aí da sua casa ou do seu trabalho. Dizer que é muito bom estar aqui para a gente conversar sobre política, sobre o nosso dia a dia. Com certeza. Bom, lembrando, Camila, que o tempo de 10 minutos começa a ser contado a partir do momento que você dá início à sua primeira resposta. Tá? Camila, vamos lá. Você, vereadora jovem, né? Vereadora e no meio do mandato disputou uma eleição e tornou-se deputada federal tão jovem, né? O que você explica essa ascensão da Camila Jara no meio político, jovem, e muito cedo e muito rápido também? Bruno, eu acho que não é ascensão da Camila Jara. Quando a gente coloca o nome à disposição para disputar um cargo eletivo, a gente representa um projeto, a gente representa um ideal de sociedade. E as pessoas depositaram em mim a confiança de representar essa construção de uma sociedade onde todos possam ter a oportunidade de se desenvolver, ter os mecanismos para isso. Então, eu não sou nenhum ser extraordinário. A gente só entende que é na política que a gente vai dar conta de resolver todos os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Camila, você chegou a ter um pouco de resistência no início da pré-campanha dentro do PT, né? Isso ventilou bastante e a gente sabe que no início houve uma certa divisão ali em relação ao seu nome para pré-candidatura. Isso está superado hoje? Está tranquilo? Tem algo que te impeça ou que faça você desistir da pré-candidatura hoje? Bruno, esse projeto é um projeto que foi construído e pensado principalmente dentro do governo federal. Então é normal, dentro do Partido dos Trabalhadores, que a gente discuta projetos políticos e qual é a melhor maneira da gente conseguir, então, agregar e avançar. Nesse sentido, a gente discutiu incansavelmente, chegamos ao entendimento e eu estou muito feliz de ter todos os companheiros junto com a gente, somando nessa luta para pensar uma Campo Grande melhor, mais justa, e ter o apoio do governador Zeca, do deputado Wander, vai ser fundamental para a gente conseguir, então, propor as melhores propostas para Campo Grande. Camila, quando nós falamos de disputa eleitoral, principalmente para cargos executivos, né, no caso agora a Prefeitura de Campo Grande, nós falamos muito de alianças políticas também, né? E hoje como é que o PT vem se articulando em meio aos partidos e se hoje o PT e a Camila Jara, enquanto pré-candidata, tem um nome indicado aí para possível vice? Então, o PT não está sozinho nessa disputa, nós somos uma federação, então a gente está junto com o PCdoB, junto com o PV, que estão acompanhando a gente desde a eleição presidencial, isso é muito importante. Agora, claro que a gente vai trabalhar para, se possível, conseguir repercutir a aliança que o presidente Lula fez a nível nacional. A gente entende que todo mundo que está dentro do campo democrático pode somar com a gente nesse projeto, então é muito importante a gente ampliar essa conversa, a gente está em diálogo com o PDT, está em diálogo com outros partidos e todo mundo que quiser entender que pode vir junto com a gente, nós estamos à disposição para que a gente tenha uma proposta que realmente consiga contemplar todas as realidades. Camila, puxando alguns números, na última eleição, né, presidencial, nós tivemos o Bolsonaro com 62,65% no segundo turno em Campo Grande e o Lula teve 37,35%. Na sua candidatura, você que é base do governo federal, né, é do Partido dos Trabalhadores, você acha que baseado nos últimos números da última eleição, você acha que isso torna uma dificuldade ou um obstáculo a ser vencido nessa sua pré-candidatura? Não, eu não concordo com isso, Bruno, porque eu entendo que na eleição municipal as pessoas querem saber como que a gente vai conseguir fazer com que dentro dos postos de saúde nós tenhamos médicos especialistas. As pessoas querem saber qual é a solução para o transporte público de Campo Grande, ou quanto a nossa cidade, por exemplo, está preparada para conseguir desenvolver grandes obras de infraestrutura. Eu entendo que Mato Grosso do Sul, na sua maioria, votou no presidente Bolsonaro, mas agora o governo Lula está fazendo um governo de união, de reconstrução do país. Tanto é que aqui a gente tem um exemplo do governador Riedel, que apoiou o presidente Bolsonaro e está trabalhando muito bem com o governo Lula agora para a gente conseguir trazer melhorias para o Estado. Então é muito importante que a gente entenda que a política tem que ser feita com propostas reais, com soluções para os problemas que a gente enfrenta no dia a dia e que a gente consiga, então, discutir e conversar com todos os campos. Camila,
Ser jovem, a gente sabe que é um grande desafio, principalmente para aquelas pessoas que são mais velhas, né? A turma, às vezes, tem um certo receio de votar no jovem, né? Ou de dar uma oportunidade para o jovem. Como que você pretende lidar com essa situação, né? Hoje você, uma jovem na política, né? E como conversar e dialogar com essas pessoas aí de mais idade, mais experientes, vamos dizer assim. Eu acho que o Bruno tá rindo porque ele enfrenta o mesmo problema A mesma dificuldade, exatamente. Não, mas o prefeito bem mais avaliado do país, hoje, o João Campos, tem a nossa idade também, tem 29 anos. E eu acredito que ele está sendo mais avaliado e está alcançando esse sucesso, primeiro porque ele teve coragem de ousar e pensar novas soluções para os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, toda eleição, as pessoas reclamam praticamente, basicamente, das mesmas coisas. A gente precisa ter coragem para buscar em outros lugares soluções que são aplicadas, que podem ser replicadas aqui em Campo Grande. Eu sou formada na área de ciências sociais, na área de ciência política, né? Então, eu sou muito curiosa e eu gosto de fazer política pública pautada no dado. Então, onde tem isso, é possível trazer para a nossa realidade? Em qual prazo e quais são as metas desses programas? Então, eu entendo que assim a gente consegue superar esses desafios e, mais do que isso, a gente consegue resolver e apresentar propostas concretas para a população. Um exemplo disso, por exemplo, é o Programa de Dignidade Menstrual, que foi uma legislação nossa aqui em Campo Grande, que infelizmente não está sendo aplicada, então as meninas e as pessoas que menstruam não estão tendo acesso a esses absorventes na escola, mesmo com recurso orçamentário, mas é um projeto tão importante porque durante muito tempo a gente não teve a capacidade de olhar para o lado e entender que tinham pessoas que estavam tendo seus direitos retirados porque não tinham acesso a esse item básico. Sim. E quando a gente coloca a questão da dignidade menstrual, a gente pensa um problema de produtividade, de educação e de saúde. Porque as pessoas que não têm acesso a esse item básico deixam de ir ao trabalho, não conseguem ir à escola, não conseguem investir tempo de formação na sua carreira e, mais do que isso, essas pessoas desenvolvem problemas de saúde, por exemplo. Então, quando a gente pensa um problema que a gente está enfrentando e a gente entende que a gente tem que movimentar várias estruturas e várias secretarias para enfrentar esse problema, a gente consegue, então, buscar uma solução que não é uma solução fácil, mas é uma solução que precisa que a gente pense soluções diferentes do que já foi aplicado para a gente conseguir avançar. Camila, a gente sabe que um grande problema do trabalhador aqui em Campo Grande é o transporte público, né? Isso é uma pedra no sapato de quem está lá e quem estiver por lá também, né? Eu vi já várias publicações suas falando sobre a questão de tarifa zero também, né? Que você defende isso. Como solucionar esse problema, né? Porque Campo Grande tem uma das tarifas mais altas do país, né? E o transporte público deixa muito a desejar. Ela é ela é uma das mais altas e o TRE queria aumentar por conta de uma questão contratual. Quando a gente pensa a questão do transporte público, foi uma questão que eu me dediquei muito tempo, porque eu, há um tempo atrás, fui essa pessoa que ficava no ponto de ônibus, porque o ônibus estava lotado e não conseguia caber todo mundo, e chegava atrasada na aula, na faculdade. Isso é um transtorno. E quando a gente vê essa discussão na Câmara Municipal, por exemplo, o plenário se divide entre as pessoas que já pegaram ônibus na vida e dependeram do transporte público e as pessoas que nunca precisaram usar o transporte público. Mas a gente precisa entender que o transporte público é um direito fundamental e a gente precisa garantir às pessoas o acesso de se locomover com qualidade. E também é um grande enfrentador que pode combater as desigualdades sociais. E quando eu falo isso, é porque a pessoa pode perder um emprego, pode ir por conta de um transporte ineficiente. O problema do transporte público é crônico, todo mundo vai falar que falta dinheiro, mas na época que o consórcio Guaicurus lucrava muito, o transporte também não era bom. Então, a gente precisa pensar em coisas que não foram aplicadas ainda. Eu entendo que o contrato que está sendo aplicado em Campo Grande não dá conta e não dá cabo dos problemas que a gente enfrenta atualmente. Por exemplo, quando a gente pega o contrato, ele foi feito na época que não existia Uber. Então, ele não vai dar conta de resolver os problemas que a gente enfrenta. Então, a gente precisa de um novo contrato, a gente precisa dinamizar os transportes, pensar em como as pessoas vão chegar aos terminais de ônibus, que não seja no ônibus, a gente pode pensar nas ciclovias também e entender que a cidade só vai conseguir se desenvolver e se destacar a partir do momento que a gente priorizar o transporte coletivo em vez do transporte individual. Um assunto que está sendo bastante comentado hoje a nível nacional é a taxação de compras internacionais, né? Eu vi que você até se posicionou falando que precisa encontrar um ponto de equilíbrio e de bom senso, né? Em ambos os lados.
Em relação ao comércio de Campo Grande, hoje a gente sabe que é 14 de julho, ela passou por um longo tempo de obras, muitos estabelecimentos não suportaram ali, não conseguiram fechar as suas portas, tem várias salas fechadas. E você falou justamente em atender o comércio, o varejo, geração de emprego. Como solucionar esse problema economicamente aqui em Campo Grande? A gente tem que ter em mente que hoje em dia quem produz e quem gera emprego no nosso país são os micros e os pequenos empresários. Quando a gente fala disso, a gente sabe todas as dificuldades que essas pessoas enfrentam no dia a dia. Desde conseguir linha de crédito facilitada para conseguir investir no seu negócio, até enfrentar esses novos modelos de comércios que estão no nosso dia a dia e que já fazem parte da rotina da grande parte da população. Então, nesse sentido, a gente precisa de um plano de desenvolvimento econômico e nesse plano a gente tem que chamar os comerciantes para conversar e entender que é só protegendo os micros e pequenos empresários e oportunizando oportunidades que a gente vai conseguir também combater as nossas desigualdades. Certo. Bom, eu conversei aqui com a Camila Jara, que é deputada federal pelo PT e pré-candidata à prefeitura da nossa capital. Camila, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada.